Bom dia, pessoal! Como vocês estão? Bom, na aula anterior nós falamos sobre a importância do jogo. Nós falamos sobre as suas características, falamos sobre o que promove o seu desenvolvimento. Na aula de hoje a gente vai dar continuidade falando sobre a classificação dos jogos. Os jogos, pessoal, são classificados em 3 categorias, viu? Que são interligadas de forma histórica e teoricamente. Nós temos os jogos populares, os jogos de salão e os jogos esportivos, que é onde se enquadra o esporte. A gente vai estudar detalhadamente cada um deles. Primeiramente, falando sobre os jogos populares. Os jogos populares são aqueles em que seus elementos podem ser alterados, decididos pelos próprios jogadores, que possuem regras flexíveis. Então, é um jogo que você pode criar, que você pode alterar as regras, que você pode usar a sua imaginação e a sua criatividade. São jogos que geralmente não precisam de materiais elaborados. Na maioria das vezes, os materiais necessários estão presentes no ambiente de vivência do jogo. Ou até mesmo você utiliza os objetos que você tem, os materiais que você tem, e daí então você cria um jogo utilizando a sua imaginação e a sua criatividade. Dessa forma, os jogos populares eles variam de lugar para lugar. Quando eu falo em jogo popular, são aqueles jogos que são conhecidos e criados de acordo com cada cultura, de acordo com cada região. Alguns exemplos de jogos populares que eu vou citar para vocês são toca, barra-bandeira, se esconder, 7 pecados, notinha, 7 cacos e dono da rua. Esses são alguns jogos populares que eu conheço, pessoal, mas isso muda. Esses jogos, eles mudam de região para região. Às vezes, na minha região, esses são mais conhecidos e às vezes na região de vocês conhecem eles até por outros nomes. Por exemplo, barra-bandeira, vocês conhecem como bandeirinha, né? Aí tem o se esconder, que é normal. A toca é uma brincadeira que ela é bem conhecida na minha região. Eu acho, nunca ouvi ninguém falando sobre essa brincadeira em São Raimundo Nonato. Nós temos os 7 cacos e dono da rua, que também é aquela brincadeira de que as outras pessoas chamam de jacarandá. Essa brincadeira é chamada de dono da rua. Então, isso é só para explicar para vocês que cada jogo popular, ele se difere de acordo com a região, de acordo com a cultura de cada lugar. Esses jogos, eles são criados principalmente em cidades pequenas, que as crianças, elas podem utilizar o espaço da rua, elas têm um espaço maior, um ambiente maior para utilizar a imaginação e criarem os jogos. Dessa forma, essas brincadeiras vão se popularizando e vão ficando mais conhecidas, né? Nós temos aí uma imagem também de um joguinho que também difere em cada região. Alguns conhecem como peão, outros conhecem como peteca, outros conhecem como Blade. Tem várias nomenclaturas de acordo com cada região. Os jogos populares e a formação da personalidade. Eles são importantes instrumentos de socialização das crianças e adolescentes, pois permitem ao jogador se conhecer o outro e o ambiente onde a atividade é vivenciada. Então, aquelas atividades que promovem interação social, por necessitar de relações sociais concretas para serem vivenciados, ou seja, necessita de uma convivência, de uma vivência para que aconteça essas brincadeiras. Os jogos populares permitem aos jogadores a vivência de situações problemas
que requerem discussões, diálogos e acordos para resolvê-las. Dessa forma, a criança, o adolescente, ele aprende brincando, através dessas atividades que eles praticam no dia a dia, que eles vão aprender em algumas situações que podem ser utilizadas na sua vida cotidiana. E essas vivências são importantes para a formação de uma personalidade sociável, viu? Para refletir um pouco, a gente percebe que o avanço das novas tecnologias, o crescimento do acesso ao computador e à internet, os jogos eletrônicos têm tomado o lugar dos jogos populares no lazer das crianças e adolescentes de hoje, né? Alguns de vocês talvez nem conhecem essas brincadeiras populares que eu citei anteriormente. E se você perguntar sobre alguma dessas brincadeiras para uma criança de hoje, talvez que elas não conheçam. Por quê? Porque o uso das tecnologias vem aumentando, computador, internet. A maioria das crianças hoje em dia só querem brincar com jogos eletrônicos. Tem a questão também que hoje em dia as pessoas não podem mais estar na rua como antes. Aquelas brincadeiras de pique-esconde, pega-pega, não existem mais, você não vê a mesma quantidade de crianças na rua brincando por causa da violência e de outros fatores. E também nós não podemos nem falar na situação que nós estamos vivendo hoje, né? Que é a situação da pandemia, que agrava muito mais ainda a situação. Então, não vemos mais crianças e adolescentes correndo no final da tarde na rua, brincando e gritando eufóricos em brincadeiras populares, que é o que a gente via antigamente. As crianças correndo na praça, brincando nas calçadas, a gente via isso com mais frequência. Hoje em dia, para você entreter uma criança, você apenas dá o celular para ela, né? Que é o que acontece na maioria das famílias. Preferem frequentar lan house. Eu acho que esse slide é um pouco antigo também, né, pessoal? Porque lan house nem tanto mais, porque hoje em dia todo mundo tem acesso através do seu celular a jogos eletrônicos, e também a gente vê o maior acesso e a maior interação de crianças e adolescentes em redes sociais, né? E aí nós temos que os jogos populares, eles trazem uma contribuição muito maior para o indivíduo do que os jogos eletrônicos e as redes sociais. Por quê? Porque através dos jogos populares, eles aprendem a convivência social, aprendem a resolver questões, problemas nas brincadeiras do dia a dia. E uma atividade que não é permitida através dos jogos eletrônicos, né? Através dos jogos eletrônicos, às vezes você nem tem contato com outra pessoa, às vezes você joga sozinho, e às vezes é de forma online, você nem vê a outra pessoa. E as redes sociais também, que hoje não é mais apenas para os adultos, a gente vê muita criança e muita adolescente interagindo nas redes sociais, né? Você vê o TikTok, que tem muitas crianças e muitos adolescentes que hoje se divertem com esse meio social, com essa rede social. E nós temos vários problemas relacionados aos jogos eletrônicos. Muitos problemas que surgem a partir do vício, né? O vício causa várias implicações na vida social de uma criança, na escola e na sua interação com uma família. A gente vê hoje em dia um número bem grande de crianças e adolescentes que estão viciados nas tecnologias. E isso é um problema de fato. Quantas vezes você se pega passando mais tempo no celular do que conversando com a sua mãe? Às vezes você se depara com essas questões. Ou às vezes seu irmão menor quer brincar com você e você não quer, porque você quer ficar nas redes sociais, quer gravar o seu TikTok, quer ficar sozinho. São problemas
que estão relacionados hoje em dia às tecnologias, que são problemas que não existiam antigamente, né? Só que a gente sabe que hoje em dia o convívio não é mais o mesmo que antes por causa da violência, né, que nós temos nas ruas e em demais espaços. Mas é uma reflexão que a gente tem que fazer diante das novas tecnologias. E nós temos, pessoal, o segundo tipo de jogo, que é os jogos de salão. Os jogos de salão, eles são diferentes dos jogos populares, né? Nós sabemos que jogos populares são brincadeiras criadas e inventadas por nós, né? Já os jogos de salão são os jogos de tabuleiro ou de mesa, que utilizam peças para sua representação, para a representação dos jogadores. Possuem regras pré-determinadas, viu? Não foi a gente que inventa, diferente do jogo popular. Já existem as regras pré-determinadas. Os jogos de salão são caracterizados pela utilização do raciocínio lógico, né? Estratégias minuciosamente elaboradas, requerendo do jogador muita atenção e concentração durante o jogo. E nós temos como exemplo de jogos de salão o dominó, a dama, o xadrez, o gamão, que talvez vocês não conheçam, né? Que é esse exemplo que está na imagem abaixo. O baralho, trilha, uno. Temos outros menos conhecidos, nós temos a fubica e temos também quebra-cabeça, que também é considerado um jogo de salão, viu? Então, esses são os exemplos dos jogos de salão. A gente, na próxima aula, vai continuar falando sobre eles. Por hoje é só. Um beijo no coração e até a próxima aula.